Muito bem, então, século XIX, quando era necessário que o trabalho se iniciasse, o que é que surge? Aí é interessante, meus irmãos, que a gente vai observar na história do início, que foi a doutrina espírita, a gente vai perceber que não só na França, mas em toda a Europa, América também, começarão os fenômenos, chamado mesas girantes, aquela coisa toda. Até na América, as irmãs Fox. Mas por quê? Foi preciso primeiro um trabalho com companheiros ali naquele processo de trabalhar, mesa girante, mesa mudar de lugar, escrita, que isso tudo nós tínhamos vivido e tido e havia se perdido. Eram os espíritos novamente, dando ali, vamos dizer, olha, bum, em toda a Europa, olha, estamos aqui, porque eles nunca tiveram afastados. A mediunidade é um fato, mas pela intolerância da igreja e outros tantos cultos, porque conhecemos a história que o Antigo Egito havia o intercâmbio à Índia, depois Grécia, Roma, e tudo se perdeu no século IV depois do Cristo, quando ele vem e introduz todo um trabalho de mediunidade e de intercâmbio, e tudo se perdeu. Perdemos até a capacidade de pensar por nós mesmos. Então, vejam só, um grande amigo diz o seguinte, numa pergunta muito clara para ele. Muito bem, mas o espiritismo tal como aconteceu, há algumas crenças também não poderia promiscuir-se. Isso é a pergunta que fizeram ao espírito. Nos seus princípios iniciáticos, adotando no futuro expressões semelhantes a de outras seitas dogmáticas. E ele é muito preciso na resposta. Se isso acontecesse, essa introdução, cada dia bota uma coisa lá, na agenda, já não seria o espiritismo, porém um sincretismo religioso ou um movimento excêntrico à margem da doutrina. O espiritismo puro é aquele que se pratica sob disciplina que havíamos perdido. E seus preceitos doutrinários originais, qualquer interferência ou mistura que lhe tisne, vai tisnar, magoar, sujar, a virgindade iniciática é desmentido flagrante a linhagem codificada por Kardec. Então, era necessário o trabalho desse irmão, que se preparou por muitos séculos neste planeta, em várias sociedades, vamos dizer, juntando, adquirindo, instalando conquistas. E aí, esse passado de Kardec, que muitas vezes muitos trabalhadores desconhecem, é necessário relembrar. E ele traz isso aqui de forma muito clara. Allan Kardec não elaborou as regras dos postulados fundamentais da doutrina somente no decurso da sua última existência na França, física na França. Ele deu corpo disciplinado a princípios espirituais que investigou e firmou na sua memória espiritual após 3 milênios de várias encarnações. No Egito do faraó Meneptah, ele contemporâneo a Moisés, que havia reencarnado lá, ele foi Amenófis, médico estudioso do livro dos mortos e dos fenômenos do além, na Índia. Depois de aprofundar-se nos Vedas, desenvolveu o poder mental e mais tarde foi conhecido como mestre do silêncio. Na Caldeia, viveu como Shinanosostri, esse nome é difícil, desculpa. Entre magos babilônicos, foi detentor de poderes mediúnicos excepcionais. Interessante, né? E na Grécia, conheceu como elevado hierofante do templo. Viveu na Síria e na Pérsia, investigando os fenômenos e forças ocultas da natureza, até chegar
ao grande druida, quando viveu entre o povo celta. E o que era um druida? Era um sábio naquela sociedade, né, sagrada das Gálias. Então, Kardec pôde reviver no espaço toda a sua trajetória iniciática vivida anteriormente em diversas romagens terrenas antes de partir para a Terra e tornar-se Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o codificador da doutrina. E ainda interessante, olha como as coisas acontecem nos bastidores, que a gente não sabe, que também pode acontecer em menor escala comigo e contigo para certas tarefas. Antes dessa encarnação, olha que lindo, e Kardec vai viver na Escócia uma breve encarnação para a limpeza de psiquismo, porque toda essa trajetória, em muitos segmentos doutrinários religiosos, precisava estar com a mente limpa, como ele é chamado, do bom senso reencarnado, porque para cumprir, trazer para nós uma codificação que nós temos liberdade de agir, porque a doutrina não diz para ninguém, como as outras crenças, você está proibido disso, daquilo, não. Ela diz não deve fazer e mostra por que não se deve fazer. E aí, essa codificação, ela tem que ter uma estrutura segura, porque nós terráqueos temos uma tendência, vamos falar sério, temos uma tendência de bagunçar as coisas. Ah, não, porque já viu como chega aqui pessoas na casa e encontram um trabalho, mas já chega cheio de ideia e quer mudar tudo? Imagine se a doutrina fosse que nem a nossa legislação, que todo dia bota uma adendo. Não, não pode. Ela teve que ter o Livro dos Espíritos, nesses 5 volumes, que traz as leis que até então, embora a tenhamos na nossa consciência, é como diz o próprio Livro dos Espíritos, a gente esquece, porque aqui fala alto o meu orgulho, a minha vaidade, né? E eu esqueço até os pontos principais do meu projeto, que eu estou aqui para cumprir, porque sempre, toda encarnação, vocês percebem que sempre foi assim, mas a gente não entendia, parecia que era o castigo de Deus, ou benevolência dos deuses. O que é que acontecia que não nos permitia caminhar e sair daquela coisa absurda que ainda existe? E a gente até, quando chega da doutrina, tem dificuldade de deixar a barganha, o toma lá da cá. E aí? Não é assim? Não pode. A doutrina traz as leis e por que devem ser seguidas. E também explica que eu só sou infeliz porque dela me afasto. Porque eu saí desse programa que é a minha mente, que a consciência está aqui, e eu adultero e saio do programa, vai dar tilt, vai dar problema. Pensa no seu computador quando você sai, clica lá as teclas erradas. Não é assim que a gente complica o problema? Muito bem, a doutrina, ela precisava nos trazer o entendimento e a responsabilidade diante da lei. E isso havíamos perdido. Havíamos perdido de forma negligente e vergonhosa, por interesse, por egoísmo. Essas pragas aí que a gente ainda alimenta até hoje. Portanto, meus irmãos, era a doutrina, um novo entendimento. É filosofia, é ciência, é religião. Porque o homem encarna para crescer, evoluir intelectualmente. Não tem como ser diferente. Senão, o progresso te arrasta. Você pode atravancar um pouco, mas não por todo o tempo. A questão da intelectualidade é um fato. A tecnologia, a ciência, que também está apartada da religião por dificuldade do próprio homem, mas ela também vai retornar de forma maravilhosa, porque no passado não era assim. Vamos ver quando falava num druida, lá entre os celtas, que era um sábio. Ele estudava todas as leis que regem, a natureza, e o que eles tinham da visão espiritual, como era no Antigo Egito.
Do Egito eu posso falar alguma coisa, porque eu vim de lá, vivi lá há muito tempo, sabe? Eu posso falar, porque a minha atração, já me foi dito que eu vim de lá também. Quer dizer, vim de Capela e depois fomos parar no Egito. Muito bem. Mas o que é que acontece? Até essa questão de administrar essa mediunidade, a gente se perdeu. Eu fui pitonisa? Agora, que pitonisa que eu fui? Se eu estou aqui até hoje, porque já teve muita gente que melhorou e foi embora. Voltou lá para o mundo de origem. E aí, essa doutrina, ele monta essa codificação para nos trazer uma diretriz com equilíbrio, para sairmos do achismo. Nós temos a oportunidade de entender o livro dos Espíritos trazendo suas leis em todos os setores da humanidade. E você veja como é importante lembrar que o Cristo, em suas parábolas, ele vai trazer o ensinamento, o esclarecimento para todos os setores da sociedade. Você vai encontrar a parábola para o operário, para o agricultor, para a dona de casa, para o médico, para o juiz. Aliás, para o juiz a gente precisava dar aquela parábola para ele, do juiz iníquo, né? Tudo bem, muito bem. Mas todo mundo tem que relembrar isso. E este é o objetivo de seguir a lei e sair dela. Por que eu sofro? Porque eu me desarmonizo. Viver a lei me traz a harmonia, estar harmônico, em paz. Fora da lei, eu não estou bem. E todos os outros livros, precisava trazer a questão mediunidade. O livro dos médiuns é um compêndio da boa prática da mediunidade. Não tenhamos preguiça nem medo, vamos estudar. Sem estudar, nunca seremos bons espíritos. Essa é a tarefa desse homem. A gente vai ver que o Evangelho é todo o Evangelho de Jesus. É o Evangelho do burilamento espiritual, do crescimento, do acordar, de ser um novo homem para herdar a nova terra. Então, a gente sabe o quanto o Evangelho, trazendo a questão moral, é importante para nós. Não podemos abrir mão, abdicar dessa moralidade, da ética e da moral, que ele sempre cumpriu, que todos os missionários cumpriram, como o próprio Kardec. E vem mais o livro Céu e Inferno, essa grandeza de livro. Vocês lembram que até hoje a gente sabe, não vou citar nomes porque não interessa, mas há centros que têm dificuldade de instalar o livro Céu e Inferno. Por quê? É o ranço do passado. A coisa das penas eternas, do pecado, daquela coisa horrível dos 700 anos de noite que envolveu a Terra, com chamada Inquisição. Não foi? Pois é. É fácil? Não. Uma doutrina com equilíbrio, com esclarecimento, uma doutrina explicando o porquê. Não há mistério. Uma doutrina para ser vivida, praticada à luz do dia. O que quer dizer isso? Sem mistério, sem reclusão, à luz do dia. Porque a gente, quando adquire o conhecimento e a segurança, se na minha casa um filho passar mal, eu vou ter a condição, o equilíbrio de chamar meus guias, fazer minha prece e dar um passe no meu filho. Aliás, tem que falar uma coisa para vocês e vou lembrar aqui, não podia esquecer de trazer o aqui agora. Olha, vamos fazer esse link. Fizemos o link com o Evangelho e a verdadeira lei. Agora, por que estamos passando pela pandemia? O que é que estava acontecendo conosco há 6 meses atrás? Estava a maioria vivendo enlouquecidamente. Só para o aqui e agora ou o fim de semana. Ninguém se importava com ninguém. A situação da psicosfera do planeta estava gravíssima. Não está maravilha ainda, mas melhorou bastante. Por esses meses de reclusão que fomos obrigados a ficar dentro de casa, refletindo, olhando para o outro que até então, marido saía de manhã, chega de noite, não vê os filhos crescerem. A dona de casa muito absorvida com a sua situação de dona de casa, ou então sendo
jornada dupla, ainda trabalhando e sendo dona de casa e tendo que cuidar dos filhos. Gente, sem ver, sem olhar, sem acarinhar, sem se acarinhar, sem se tocar, sem se sentir. Era necessário. E há pouco, quando chegamos aqui falando sobre isso, né, eu e o companheiro que me recebeu, é preferível a pandemia, tudo isso, do que a guerra. Tudo bem, mas também vai acabar. Agora, o que é preciso acontecer com essa reclusão? Também é o levantar, é o crescer no padrão vibratório, porque este também é o objetivo da doutrina, porque o que nos perde, o que nos perde se não tivermos atenção para sermos bons espíritas, bons cristãos, é fazer essa autoanálise. E aí essa doutrina, ela nos oferece, porque não há segredo. Uma criança, a criança está aqui na evangelização, entendendo os ensinamentos. Isso é maravilhoso. A gente percebe, ainda há problemas, ainda há companheiros com muita dificuldade? Porque também temos que entender que nem todos têm o mesmo caminho, tiveram o mesmo caminho. Eu, como falei, já vim envolvida com mediunidade há milênios, desde o tempo da esfinge. E tenho reencontrado companheiros e amigos que me veem e que falam até o nome que me conheceram numa encarnação há 5 séculos. Eu que trabalho na desobsessão, estou sempre deparando com essas figuras do meu passado. Isso é maravilhoso, mas outros estão chegando agora. Então é preciso que estude mais, que participe mais. Olha a página que tivemos aqui, Mãos à Obra. Essa doutrina chegou para tomarmos consciência dessa responsabilidade, porque o tempo urge. Então, meus irmãos, é importante refletirmos que ela nos está proporcionando um esclarecimento que não tivemos em nenhum outro segmento religioso. Porque ela é para todos, sem segredos, sem sofismas, sem teoremas, clara. E vai chegar, como falei, parei no céu e inferno. O que era o entendimento da sociedade europeia, atualizadíssima, evoluída, França, cidade de luz, com a situação das perdas, de onde vim para onde vou. Ainda remanescente em todas as criaturas, os desacertos que foram instalados nas nossas cabeças. Porque o objetivo foi, não os deixe pensar. Porque tudo tinha que sair da igreja, que saía tudo, de bom e de ruim. E criaram a Inquisição. O que aqueles 7 séculos é chamado do século, a escuridão que envolveu a Terra, e é verdade. Então a claridade tinha que chegar de forma paulatina, esclarecida, companheira, compreensiva, compreendendo quem já tem alguma experiência, que são aqueles da primeira hora, que trabalharam com Kardec, né? Até nesse mesmo livro que é maravilhoso, O Céu e o Inferno, lendo aqueles depoimentos na segunda parte, de espíritos felizes a todo tipo de sofrimento, como foi grandioso aquele início, que não entendíamos nada. Aquele livro é que vai rasgar o véu e não termos mais medo da morte. Aquele livro acabou com a história da morte. É fácil? Não, não é. Não quer dizer que todos que estejam aqui já tenham superado todos esses traumas. Eu costumo dizer, eu que trabalho na desobsessão e lido com almas que às vezes estão há 300 anos em planos de sofrimento. Por quê? Aí a gente se pergunta, mas por que tanto tempo? Que lei é essa? Que Deus é esse que permite? Jesus falou, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. É a lei, ação, reação, causa e efeito. E quem criou essa lei foi quem? Fui eu? Foi você? Não, foi Deus que rege, não é o planeta azul.
Ou só aqui no conhecimento da doutrina, como foi no tempo do Cristo, pós o Cristo e tudo mais? Não, a lei é universal, a lei de amor, justiça e caridade. Portanto, sabemos que não é dureza do coração do Pai, não, mas ele não pode violentar a sua própria lei. E é essa a grande dificuldade que ainda encontramos companheiros nas nossas casas, se deparando com essa realidade de responsabilidade, tem de aceitar. É preciso, aí a desobsessão é necessária, ainda será por muito tempo. Por quê? Por que esse companheiro, como citei, foi um escravo? Está lá, eu há pouco tempo passei por uma experiência incrível, um grupo todo de ex-escravos, ainda naquele ambiente, perseguindo aquela família, aquela situação toda. Por quê? Foi preciso levar à mesa da obsessão para ele ouvir a palavra do encarnado, lógico, a gente intuído pelos nossos mentores, para chegar ao coração dele, que ele ainda sofre, porque ele não perdoou. Aí a gente vai entender quando a gente toma conhecimento dessas histórias, porque o Cristo também disse, não, Pedro, não é perdoar 7 vezes, 70 vezes 7 cada ofensa. E vocês percebem que o que é que impede o perdão? Orgulho, vaidade, egoísmo, soberba. E olha, ainda disse Jesus, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Quer dizer, perdoa, seja mais fraterno. E o que a gente tem feito? N encarnações caminhando com A e com B, sem perdoar. Aí o mecanismo da lei tem que agir. E não podemos esquecer que a nossa teimosia é tão grande, que Deus coloca na minha barriga. Nem que seja pela maternidade, eu vá recebê-lo e perdoá-lo. E mesmo assim, como a gente sabe que é difícil, né? Quanto o pai, quanto a mãe, quanto o filho que ainda tem tantos problemas. Como é forte essa coisa do passado. Mas é só essa doutrina vai explicar claramente, detalhadamente, todo esse mecanismo. E eu ainda ouso dizer, com muita certeza, que a codificação é o preâmbulo de tudo isso, porque Kardec não pôde falar tudo. Não queira que Kardec... se não tiver no livro dos Espíritos, não existe, Kardec não falou. Não é assim. Ele não pôde falar tudo, como ninguém nunca pôde falar tudo. Moisés não pôde falar tudo, Jesus não pôde falar tudo. Ele vai dizer que o Consolador iria chegar e nos libertarmos de quem? Dele, não, de você mesmo. E essa doutrina é necessária, é o futuro das religiões. Não tenhamos a ilusão de que para aqui virão todos, não. E aí como é que eu propago? Como é que eu mostro? Eu tenho que exemplificar, porque você não convence só pela palavra. Pode. Há casos que ele está tão receptivo, tão acessível, querendo sair da dor que ele aceita, ele vai investigar, ele vai buscar. Mas a gente sabe que é pelo exemplo. Então, a responsabilidade do espírita é muito grande nesse momento. É muito séria. E nós estamos vacilando. O movimento ainda está vacilando. Alguns companheiros estão vivendo romanticamente. Quer que algo grandioso, que o guia da casa venha resolver meus problemas. Não. Porque se você não sair de certo padrão vibratório, nem teu anjo de guarda poderá fazer nada. É ou não é? É a grande pergunta que cada um tem que fazer. Então, o que eu tenho que fazer? Continuar trabalhando. Mãos à obra, falou Emmanuel. E a nossa responsabilidade é muito grande. E outro aspecto da doutrina que eu acho maravilhoso, esse esclarecimento, essa grandeza de conhecimento, mas também trazendo muita responsabilidade, é que o tempo urge. Como assim? O dogmatismo está tomando conta, ortodoxia, aliás, de muitas casas e companheiros. Isso não pode acontecer, porque senão vai ser um freio na sua caminhada, no seu trabalho. Nós temos que dar o exemplo, único e simplesmente.
Essa é a grande verdade. Eu vou falar com o companheiro, eu vou dar um toque nele, vou. Às vezes precisa que alguém chegue e fale. Mas se ele não quiser, tenha paciência, fraternidade, senão nos tornaremos intolerantes. E foi a intolerância que gerou as catástrofes do passado. Não? Então, a doutrina, ela tem que ser ecumênica. A doutrina tem que ser libertária para você e com o outro. Muitas vezes, se você é fraterno, você vai fazer o companheiro entender. Se você não se colocar no pedestal de que eu sei tudo, estou salvo, crachá nenhum vai salvar ninguém. Na nossa casa já rolou o espírito na desobsessão dizer: eu vim porque eu ficava impressionada com aquele fulano, porque aquele crachá dele tinha luz. Isso aí que vocês usam e mostravam, né? Os outros que estavam de crachá. Então, o crachá não tem luz. Você que ilumina o crachá, como você ilumina tudo que você faz. E a doutrina tem nos trazido a libertação de nós mesmos, quando também, aí a gente chegou toda uma literatura posterior, como por exemplo, aqui no Brasil, que somos ricos nisso, toda a literatura de André Luiz, assessorado por Emmanuel e outros grandiosos, para a gente entender como é a aplicação da lei. A lei existe, mas muitas vezes não entendíamos. E por que eu preciso me modificar? Por que eu tenho que sair de um baixo padrão vibratório e desenvolver a minha luz? Ele falou, vai e desenvolve a tua luz. A luz não é dada, é desenvolvida, é conquistada. Conquista própria de cada um. E aí, meus irmãos, vamos reverenciar Kardec por tudo que ele fez. Ele foi grande, ele é grande. Vamos. Mas ele ficará muito feliz com essa reverência que seja transformada em pão, em dádiva, em trabalho. É isso que precisamos entender. Não é mais com oferendas. A oferenda agora é espiritualizada. Não é como no passado que trocávamos moedas de ouros por favores. Não é mais para ser assim. É para vencermos essa coisa que obscureceu a nossa caminhada. A gente se perdeu muitas vezes em grandes projetos porque chegou aqui e esqueceu da pureza, da simplicidade e da humildade. Como diz o Divaldo, que eu concordo com ele, ele criou o verbo humildar-se. É fácil? Não é. Mas é preciso força de vontade. Então que Kardec receba a nossa reverência pelo seu grande trabalho. Foi fácil? Não foi fácil. Ele foi traído, ele foi perseguido, como o próprio Cristo. O que o Cristo estava fazendo de errado? Nada. Agora, é bem verdade que a gente já convém que ele incomodou o Sinédrio, porque ele tirou o ganho. Se todo mundo seguisse, o Sinédrio ia falir, não é? Pois é. Então, essa foi a grande perseguição. Que como aconteceu com Akenaton no Egito, que era para trazer a ideia de Deus único, ele não pôde, porque não aceitaram acabar com a barganha. E a doutrina veio para isso. Ela incomoda a muita gente. Não tem importância. Vamos fazer a nossa parte. Vamos ser esses trabalhadores corajosos. Felicidade todo dia ao levantar e agradecer a Deus por mais um dia e que eu possa trabalhar, fazer a minha parte. E esse trabalho tem que ser espontâneo, logicamente que é dando que se recebe. A célebre frase desse companheiro tão lindo, maravilhoso, que ele está voltando, sabia? Está no livro do grupo Transição Planetária, o segundo volume, O Amanhecer de uma Nova Era. Francisco está voltando. Quem foi Francisco? Foi João Evangelista, que já tinha sido, oh meu Deus, o nome que eu esqueço, Samuel na Cova dos Leões, meu Deus, vocês sabem, né? Pois é, lá na Babilônia. Essa alma está no planeta por amor, ali trabalhando com Jesus. Francisco veio para aquela grande missão, que ele só pôde cumprir em parte, mas está voltando para a nova terra,
Queremos herdar a nova terra. Queremos que Kardec continue conosco. Não sabemos, o seu trabalho será grandioso, como deve estar sendo de outros que já estão voltando, mas agradecer a Deus todos os dias por essa grande oportunidade de, nessa encarnação, estar nesta casa de Jesus, nesse templo que é as nossas casas espíritas, com amor e com Jesus. Muito obrigada. Ok.